Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Carla Moreira, sou voluntária da Evolucim do Rio de Janeiro. A Evolucim é a Associação Internacional de Conscienciologia para a Infância. É uma instituição sem fins lucrativos de educação e pesquisa. Ela foi fundada em julho de 2006 e sua sede principal fica em Foz do Iguaçu. Vamos agora dar início ao ciclo de palestras que serão ministradas ao longo do ano de 2018, ok? E hoje nós temos um convidado que é o professor Fernando Zideric, que dará uma palestra sobre parapsiquismo na infância. Desejo a vocês uma boa palestra. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Evolucim RJ e desejo as melhores energias. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à primeira palestra da Evolucim no Rio de Janeiro. A nossa palestra está sendo online, com a participação de todos vocês. Meu nome é Fernando e estaremos juntos com o tema Parapsiquismo na Infância. A gente acabou de entrar no ar, vamos ver, aguardar o pessoal a participar, interagir conosco. Convidem os amigos, compartilhem o link. Quanto mais pessoas participando, melhor. Eu quero pedir a participação de vocês para se comunicarem no chat que está aqui embaixo, para tirar qualquer dúvida, qualquer pergunta e as contribuições. Não hesitem em escrever. Vai ajudar muito na nossa palestra e na construção das ideias que a gente for tratar aqui. Aqui é um lugar de debate crítico, né? Para a gente poder discutir as ideias. Deixa eu ver se tem alguém. Já tem mais pessoas aqui, ó. Sejam todos muito bem-vindos. Enquanto isso, eu vou me apresentando. Meu nome, já falei, é Fernando Zideric, eu sou voluntário da Evolucim no Rio de Janeiro desde 2017. Mas eu sou pesquisador da Conscienciologia desde 2014, quando nessa época voltaram a ocorrer comigo fenômenos parapsíquicos. Então eu entrei numa pesquisa profunda para saber o que estava acontecendo comigo, né? Por que eu falei voltaram? Porque eu tenho experiências ditas paranormais, né, pela sociedade desde a infância. Só que naquela época não tinha tanta informação enquanto a gente tem hoje. E nem tinha métodos para poder lidar com aquilo. Então o que aconteceu? Meu parapsiquismo acabou sendo fechado, né, durante os tempos. E eu só fui voltar a ter contato com isso bem depois, né, quando voltaram a alguns fenômenos, quando alguns fenômenos de projeção consciente, clarividência, começaram a acontecer comigo. Então hoje nós pretendemos abordar como o parapsiquismo ele é visto na sociedade e o desenvolvimento do parapsiquismo na criança e como a criança está inserida nesse contexto. E a ideia aqui é gerar um debate crítico, né? Sempre questionando a partir do princípio da descrença. Não sei se vocês conhecem, né, o princípio da descrença, mas é assim, ó, não acredite em nada, nem mesmo no que eu falar aqui nessa palestra online. O legal, pessoal, é terem as suas próprias experiências e depois terem as suas comprovações. Se isso que eu falei aqui realmente faz sentido ou se não faz sentido. A experiência de vocês nesse sentido ela é insubstituível. Tá? Eu estou aqui para compartilhar parte da minha pesquisa como um mero informante, de forma que isso possa contribuir no desenvolvimento de vocês, das pessoas, principalmente do infante, né? Então, o que é a Evolucim, né? A gente tem até aqui um folder, se vocês conseguem ver. A Evolucim é a Associação Internacional de Parapsiquismo para a Infância. Como a Carla falou,
A Evolucim tem sede em Foz do Iguaçu e ela existe em vários estados aqui no Brasil e também no exterior. E no Rio de Janeiro a gente está iniciando as atividades em 2018, né? Essa palestra agora é a nossa primeira palestra. Futuramente teremos mais presenciais e online também. Fiquem aí atentos à nossa agenda. E somos uma instituição sem fins lucrativos que atua sob a forma do voluntariado. Então eu sou um voluntariado da Evolucim, tá? E tem como objetivo o estudo e a pesquisa da aceleração da evolução da consciência através da infância. Na maioria dos casos, a gente só vai perceber quem nós somos, né? O que a gente veio fazer aqui, nosso propósito de vida, nossa programação, depois de adulto, né? E o despreparo também da sociedade em lidar com isso, com a consciência, é muito grande, incluindo os fenômenos parapsíquicos, né? Então, se a criança, se a consciência em si começar a lidar com isso desde cedo, né? Desde lá o nascimento até agora, isso pode evitar muitos problemas, muitos traumas que as pessoas têm e que só, às vezes, depois, quando está adulto, né? Que é o meu caso e o de muitos, não tive a sorte de ter tanta informação assim quando eu era criança. Quando está adulto, tem que retomar tudo aquilo e trabalhar. Então, o ideal é que tanto a família quanto os pais venham trabalhando com a criança, tanto o parapsiquismo quanto a abordagem consciencial. Quem sou eu desde a infância, né? Então, o estudo da Evolucim são as crianças, de forma que ajuda a despertar o autoconhecimento delas, tanto dos pais quanto da família, né? A criança, a gente tem que perceber que ela está inserida num contexto familiar muito importante. Então, todos os nossos hábitos, toda a nossa formação nesse período é muito importante. Se a criança ela tem um parapsiquismo que não é valorizado na infância, ou então pode ser até vítima, como a gente vai ver, desse parapsiquismo, ela não cresce bem com aquilo. Isso gera traumas no adulto. Então, a preparação da família, dos pais, é muito importante. Um dos nosso público-alvo aqui é também os pais que possuem crianças parapsíquicas e que querem saber e se aprofundar no assunto. Tá bom? A Evolucim, ela faz parte da conscienciologia, que é a ciência que estuda a consciência de uma forma integral, né? De uma forma holo, toda. Levando em consideração aí a consciência, as bioenergias, as múltiplas dimensões, as múltiplas vidas, os corpos de manifestação. E a conscienciologia, ela estuda a consciência a partir do paradigma consciencial. E o que seria o paradigma consciencial, né? O paradigma em si. O paradigma é uma forma de ver o mundo, né? É uma lente, é uma interpretação que a gente tem da realidade. E o paradigma consciencial é o paradigma que foi proposto para se estudar a consciência. No nosso dia a dia, a gente tem vários tipos de paradigmas, né? Como exemplos, a gente pode citar paradigma institucional, existem os paradigmas religiosos, existem os paradigmas corporativos. Então, a sociedade ela é em si uma mescla desses vários paradigmas. Então, o que a gente percebeu? Que o paradigma científico, que seja aquele que estuda, né, a ciência, aquele que a gente tem como base a ciência convencional, nós falamos de paradigma newtoniano-cartesiano, ele não é suficiente para se estudar a consciência. Então, nesse sentido, nós, pelas nossas pesquisas e através da proposta do paradigma consciencial, né, que foi proposto pelo professor, médico Valdo Vieira, é essencial para o estudo integral da consciência. Por exemplo, as bioenergias. O paradigma científico ele não tem ferramenta para mensurar o que seria uma bioenergia. E muitos dos problemas que a gente enfrenta hoje no dia a dia são de cunhos físicos, sim, mas também são de cunhos extrafísicos, cunho energético.
Então, é uma série de paradigmas que a gente acha importante estudar para poder compreender a consciência. Eu estou falando de consciência, né? Mas o que a gente entende por consciência? A consciência ela sempre foi muito estudada durante os séculos. Né? Cada instituição denominou aquilo que para si seria a consciência. Né? Seria o ego, ou seria o eu, o self, o ser. É complicado, sim, definir a consciência, porque até certo ponto é um conceito que a gente não tem muito contato com ele. Chega a ser mais fácil falar do que a consciência não é, do que o que a consciência é. Uma abordagem interessante, né, no meu ponto, como é que eu descobri esse conceito de consciência, foi quando eu tive as minhas primeiras projeções conscientes. Que é isso? Eu estava dormindo e certa vez eu me vi fora do corpo. E nisso uma vez, nisso duas vezes, e aí eu me questionei, né, se eu estava fora do meu corpo naquele momento e vendo uma outra pessoa, eu ia para outros locais, eu induzi que esse meu corpo físico aqui não seria a minha consciência. Né? Se eu sair deste corpo físico, deste soma, né, nós chamamos de soma corpo físico, e me manifestei em outra dimensão, eu pude perceber que eu era, até certo ponto, aquela outra manifestação também. Né? Então aí a gente pode perceber. A gente fala que a consciência ela se manifesta nesse mundo físico, né, através do soma. Mas não existe só esse corpo físico. Né? Pelo paradigma, existem outros corpos físicos de manifestação. Tá bem? E esses corpos de manifestação, a consciência se manifesta através dele. Então a gente parte do princípio que originalmente não somos esse corpo físico aqui, que a minha consciência está momentaneamente aqui, né? Digamos assim. E o início disso, todo o início vem com o nascimento. No nascimento da pessoa, tem ali um restringimento da lucidez da consciência para um novo corpo físico. E nesse ponto, eu acho que a gente tem que perceber que a gente está ganhando um outro corpo físico, né? Está ganhando um corpo novo. É uma fase ali de adaptação da criança. A gente parte de um momento onde a gente estava sem esse corpo físico, se manifestando só no extrafísico, e no nascimento a gente ganha este corpo físico, que é um corpo físico novo. Então o período da infância, como um período crítico, né, da formação da criança, a gente já falou, e o parapsiquismo pode ser traumático para as crianças nesse período, se ela não for bem orientada. Né? Como é que a gente percebe isso no dia a dia? Corre o risco de travar a sua inteligência parapsíquica, como foi o meu caso. Né? Naquela época não tinha informação do que seria o parapsiquismo, eu enxergava outras consciências, tinha amigo invisível, ia para outros locais, só que a criança ela não tem um filtro de realidade, do que é real, o que não é. Para mim era tudo uma coisa só. Eu via como se fosse normal. Só que acontece que as pessoas, né, nossa família que está à nossa volta, não enxerga isso de forma normal, né, digamos assim. E isso gera uma ideia de anormalidade na criança. Dela pensar que esse fenômeno só acontece com ela. Né? Quando outras pessoas começaram a perceber que eu estava tendo fenômenos parapsíquicos, ocorreu um choque assim, para mim, porque eu acabava me isolando de outras crianças, ou então achando errado ter essas experiências. E a gente estuda o parapsiquismo pelo paradigma consciencial como se fosse uma inteligência. Assim como a inteligência musical, a inteligência corporal, a inteligência matemática. E essa inteligência ela pode ser desenvolvida. Imagine só uma inteligência com uma potencialidade dessa sendo tratada como antifisiológica ou tratada como coisas sobrenaturais. Até certo ponto gera um estigma da sociedade, né? Que a gente não pode se manifestar parapsiquicamente.
Então, a criança parapsíquica não tem uma idade, assim, porque a inteligência parapsíquica ela é íncita do ser humano, né? Nós já nascemos com a potencialidade parapsíquica, que ela vai aos poucos se manifestando, se acostumando ali àquele corpo físico. E a criança parapsíquica a gente pode dizer que vai de 18 meses até 12 anos de idade, que é um período crítico do desenvolvimento da criança. Então, qual é a reação dos pais quando descobrem que o seu filho está desenvolvendo uma percepção parapsíquica? Né? Isso aí, cada caso é um caso. Então, cada família tem uma formação diferente e vai tratar aquela criança de maneira diferente. Comigo, o que aconteceu foi isso. A família não tem uma boa recepção daquela potencialidade. Até pelo contexto religioso, né? Às vezes a família está inserida num grupo bem fechado, que não admite outros pensamentos, outras linhas filosóficas, e até acabam levando a criança para locais, por exemplo, para acessar a percepção parapsíquica, que foi o que aconteceu comigo. Né? Quando minha família descobriu que eu estava tendo percepções parapsíquicas, levantava à noite, ia para a cama escrever, não sei o quê. Então é um choque grande para a família. Né? Então eles procuraram algum local, algum centro que pudesse cessar isso, porque não é visto como uma coisa benéfica, boa. E nesse me levar para esses locais, né, que aí eu fui migrando de local para local, meu parapsiquismo acabou fechando. Né? A forma como as pessoas tratavam, não sendo tão natural, sendo um tabu, né, sendo um estigma, eu realmente me sentia muito visto, assim, muito exposto. Isso cessa o parapsiquismo. Uma coisa que é para ser natural, ser tratada como antinatural. E eu acho que poderia ser até pior, porque tem certos casos, né, que a gente vê muito acontecer, os pais levando a criança para tomar remédios, né, para locais psiquiátricos. Eu acho que assim, a gente tem que ver aquela consciência ali de uma forma integral. A gente vai aplicar o remédio sim, a gente vai levar no médico sim, até para saber o que está acontecendo com aquela criança. Né? Não é sempre que vai ter algum fenômeno parapsíquico ou paranormal ali por trás. Às vezes a questão é física mesmo. E aí tem sim que tomar remédio, tem que fazer os exames, tudo que a medicina convencional dispõe. Mas, e o que acontece às vezes na maioria dos casos, pela minha percepção, chegam pessoas comentando sobre isso, é que na maioria dos casos há sim uma percepção parapsíquica ali que não está sendo bem acolhida. Há algo energético e que, se a criança tiver essas percepções e for ministrar algum remédio, a gente vê que em muitos dos casos a criança piora, em vez de melhorar. Então o remédio, a medicina, ela funciona se a situação ali for físico, né? For física. A medicina convencional é criada para tratar o corpo físico, não para tratar os outros corpos ou as outras percepções. Então a gente traz esse questionamento, né? Qual o melhor jeito de lidar com esse parapsiquismo? A gente acha que a pior das hipóteses é a repressão. É você ignorar aquela criança, você não gerar esse espaço de reconhecimento, espaço de conforto e de confiança. Porque se os pais não tiverem esse espaço de confiança com os filhos, primeiro que a criança ela não vai se sentir bem nem em comentar suas percepções. Muitas não comentam. Até porque para a criança ela não tem esse filtro, né? Para ela é natural. Até ela ser rejeitada e reprimida pela família. Essa é a pior das hipóteses. Então, o que a gente percebe que funciona é a gente tratar o parapsiquismo na maior naturalidade possível. Né? A gente vê o que aquela criança está passando,
cria uma abordagem empática com ela, ela pergunta os sonhos que ela teve, né? Muitas crianças não comentam os seus sonhos, ou então as suas percepções. E essa criança, ela tem um corpo energético instintivo, mais reativo. O adulto não, o adulto ele já é um pouco mais acostumado com o seu corpo, tem um corpo energético, dependendo da situação, né? Mais retraído. A criança, de uma forma geral, ela tem esse parapsiquismo latente, né? Instintivo. Ela sente nos ambientes. Eu lembro que quando eu era criança, tinha locais que eu não gostava de ficar. Eu posso realmente observar isso nos meus primos, nas minhas sobrinhas. A criança chora, começa a chorar, tem ali uma reação àquele ambiente, isso é muito normal. Né? A gente vai até responder aqui algumas perguntas depois, como lidar com isso. Então, só para trazer a minha experiência, eu não quero trazer só a minha experiência, né? Mas só para ilustrar, quando eu era criança eu sofri muito com isso. Né? Por exemplo, eu não podia passar na sala, eu tinha medo das mobílias, dos quadros, eu via algumas consciências extrafísicas, acordava de madrugada, sem saber o que estava acontecendo, porque as consciências, né, são consciências extrafísicas, aquelas consciências que já perderam esse corpo físico. Não quero falar muita terminologia específica, até para todos compreenderem. Quando elas percebem que a criança ela tem uma reação ali à presença dela, a criança torna-se um alvo muito fácil, porque ela não tem reação, ela tem medo. Né? A criança ela costuma ser um foco muito fácil de consciências extrafísicas que já perderam esse corpo e ficou ali implicando, importunando realmente, que era o meu caso. Essa é, inclusive, uma realidade que muitos filmes tratam isso, né? E a criança ela vai ficando energeticamente travada por causa do medo, por causa da falta de confiança. Só para ilustrar, eu fui agora no cinema e está passando um filme chamado Sobrenatural, aquele da chave, né? É um filme, claro, hollywoodiano, tem lá suas pirotecnias, mas esse filme eu achei ele um pouco mais realista do que os outros, porque ele mostra exatamente isso, né? A protagonista, que é uma senhora, ela tem que voltar para a cidade natal dela e encarar de novo a família, né? O pai dela, que já tinha falecido. E o filme retratou muito como ela era julgada quando era pequena, né, na sua infância, por ter visões parapsíquicas. O filme mostra que ela não poderia nem falar que ela estava vendo uma entidade, uma consciência extrafísica que o pai dela logo reprimia. Então, isso gerou uma série de consequências para a vida dela, inclusive o medo do parapsiquismo. Né? Porque que acontece? Quando a pessoa já adulta, ela retoma esses fenômenos, ou projeção, ou visão extrafísica, que é a clarividência, ela automaticamente faz referência a essas vivências do passado dela, que foram traumáticas. Então, consequentemente, as percepções futuras dela vão ser traumáticas também. Cria ali um gargalo aonde ela tem que passar. Não tem uma outra alternativa para ela. Então, é enfrentar aquele medo que ela tinha através de técnicas, de abordagem, preceptorias. Aí cada um vai ver a ferramenta que melhor ajude. E também tem um filme chamado Thelma, de 2017, que mostra também uma garota que ela foi tão reprimida quando ela era criança que ela não lembrava de nada na criança, da infância dela, relacionado ao parapsiquismo. Né? Então, os pais dela ministravam medicamentos sem ela saber e criam como se fosse um gap, né? Porque muitas crianças, dependendo do trauma que isso gera, não rememoram
as suas experiências, né, regressas. Não me rememoram. Uma técnica legal que eu utilizei muito foi a gente fazer uma retrospectiva da nossa infância. Ver como é que foi a nossa infância. Porque muitas das vezes que a gente tem visto aqui, o adulto ele não lembra dessas experiências que ele teve. E a partir do momento que ele vai estudando o paradigma, vai aplicando as técnicas energéticas, vai sentindo a necessidade de se deparar com o parapsiquismo, ele vai lembrando automaticamente, que foi o que aconteceu comigo. Tinha um gap enorme na minha infância e eu não lembrava por quê. Então, aos adultos que estão nos assistindo, então fica essa reflexão para a gente poder fazer. Será que eu fui uma criança parapsíquica? Né? Será que eu, a partir dessa experiência, estou transmitindo também para o meu filho a forma que me trataram? Então, o objetivo dessa palestra é esse. É a gente quebrar essa forma de como o parapsiquismo é tratado, principalmente pelos adultos, relativizar isso, tentar relativizar, e criar uma nova construção, onde a criança ela realmente possa ver o parapsiquismo como algo natural. E essa sensibilidade energética dos bebês, ela realmente tem até uma pergunta, né, que a gente vai trabalhar, vai utilizar como apoio o livro Parapsiquismo na Infância, né, Perguntas e Respostas, da pesquisadora Aline Zolé. E também, claro, com a contribuição, as perguntas de vocês. Então, nesse caso, o desenvolvimento da criança, né, a Lilian, as energias com a sensação de bem ou mal-estar, não conseguindo correlacionar a sensação percebida com processos energéticos. Através dos exercícios diários e esclarecimento dos pais ou educadores sobre as energias e o parapsiquismo, a criança começa a identificar, discriminar e correlacionar as situações da vida diária com as energias. Então, para a criança, o parapsiquismo ele vem muito natural. É uma potencialidade que ela tem e que geralmente manifesta. Isso é bem assim, importante a gente poder contribuir para a criança. Né? Vamos ver aqui se quem está nos assistindo, se tem alguma pergunta. A Flávia está aqui nos assistindo. Bem-vinda, Flávia. Tudo bem? Então, vamos começar a responder algumas perguntas, tanto aí dos internautas, quanto aquelas que a gente separou por aqui. Então, é assim, ó. É possível os pais acalmarem o bebê através da esterilização das energias? Isso aqui é uma técnica que é muito utilizada, né, pelas pessoas praticantes da conscienciologia. A gente tem sim como fazer essa esterilização. E o que seria a esterilização de energias? É você, através do seu corpo energético, você fazer um direcionamento da sua energia para o local ou para a pessoa que você deseja, com uma certa intencionalidade. Então a criança, como a gente já falou, ela é naturalmente parapsíquica. E muitas vezes o ambiente interfere ali na condição dela. A condição de energias entrópicas, e o bebê realmente começa a chorar. Não tem... Várias pessoas já passaram por isso. E o relato das mães, que falam sobre a técnica, é que realmente funciona. Você ali joga suas energias, tenta envolver o bebê através da esterilização de energias e aquela criança ela vai se sentir mais acolhida, vai se sentir isolada daquele ambiente. Funciona realmente bastante. E como identificar... Tá aqui uma outra pergunta. Ó. Como identificar o curso intermissivo de uma criança? Curso intermissivo, né? O que seria o curso intermissivo?
é um curso que nós, assim que dessomamos, ou seja, perdemos esse corpo físico, podemos fazer no extrafísico em preparo para uma nova vida. Né? Então, ao vir para cá novamente, né, que nós falamos de ressoma, a consciência, quando ela está no extrafísico e quando ela vem de novo para o intrafísico, ela nasce, né, renasce através de um bebê, ela está ali enfrentando uma empreitada, né? É uma missão de vida, ou até às vezes ela tem algo íncito dentro dela do que fazer. E isso vem muitas das vezes de um curso intermissivo. Ou seja, ela se preparou para essa vinda e ali ela estudou como que ela ia fazer a programação dela, quem ia ser o público-alvo dela, o que ela faria aqui. E como a criança tem isso tudo muito mais recente na cabeça, muitas delas lembram do seu propósito de vida, né? Como se fosse aquela criança assim, mais autônoma, que quer ser médica, por exemplo, desde criança, ou que tem muito certo o que eu tenho que fazer. Às vezes a criança ela tem muito certo dentro dela, que ela tem que viajar, que ela tem que fazer alguma coisa. E essas percepções, elas não são valorizadas pelos pais, né? pela infância. Elas são tidas como algo lúdico, banal, a qual a criança só está ali tendo uma brincadeira, digamos assim. Mas é muito importante a gente levar em consideração o que a criança tem a dizer nesses momentos, aonde que ela se sente mais confortável, porque tudo isso vai servir para quê? Para lá na frente ela ter uma ideia do que ela veio fazer aqui, de qual é a programação dela. Uma técnica que eu usei foi a da retrospectiva infanciológica, que é o quê? Eu tentar rememorar esses momentos na infância, só que muitas vezes a gente não lembra, né? Então é legal a gente criar um ambiente otimizado. Nos cursos, por exemplo, vários cursos que eu fiz de Conscienciologia, cursos de campo, a gente ir realmente nessa intenção de recuperar essa informação. E ela pode ser muito útil, assim como foi para mim. Então, assim, não tem como a gente falar se aquela criança tem um curso intermissivo ou não. Né? A gente tem pistas, dicas, mas só a criança realmente, ou quando virar adulta, ou quando tiver um pouco mais de maturidade, vai perceber se ela tem um curso intermissivo, se ela tem uma programação ou não. Isso aí é bem frequente. Aqui. Kênia também está aqui com a gente. A Kênia está perguntando se a gente pode falar sobre o assédio às crianças. Muito bom, Kênia. Isso aí é muito importante. Né? Por quê? Porque esse assédio, eu vejo mais que é um assédio generalizado. Né? A sociedade ela não está preparada, de modo geral, para lidar com a criança parapsíquica. Esse parapsiquismo não é trabalhado. Então, eu acho que esse é o maior dos assédios que a criança pode sofrer. Né? E dependendo da criança, eu, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha ataque extrafísico quando eu acordava. Quer dizer, quando eu estava dormindo e eu acordava com muito medo. Né? Eu às vezes não conseguia me mexer, ou levantava correndo, porque eu ficava muito assustado. A criança ela tem muita facilidade, a criança não consegue, na verdade, expressar aquilo que ela está sentindo. Muitas vezes algo simples assim para a gente, para a criança não é tão simples assim. Porque o enfrentar aquilo é você contar, por exemplo. O simples contar o que aconteceu é uma forma de você enfrentar aquela situação. Então a criança ela fica ali paralisada. E isso gera muitas consequências, né? Porque acaba criando um trauma. No adulto, né? Tem vários traumas que a gente pode observar nesse sentido em relação ao parapsiquismo infantil. Às vezes a gente vem um adulto para a gente, né? Até ali no acoplamento, no conversar,
você sente, você percebe que teve uma repressão parapsíquica aí no fundo, né? Por exemplo, o adulto que tem muita vaidade com o parapsiquismo. Às vezes, realmente, foi uma má formação parapsíquica. A gente aqui não tem pretensão nem de avaliar ou de julgar, mas o parapsiquismo, eu entendo, né, que ele tem que ser visto de algo natural. Também não dá para a gente supervalorizar uma inteligência, né? É uma inteligência como todas as outras e tem sua importância, sim, né? Tem a sua importância e pode ser desenvolvida. Eu acho que isso a principal chave. A gente pode, sim, desenvolver a inteligência parapsíquica, né, de forma a gente tirar mais proveito da autopesquisa, né? Projeção consciente. Aí tem uma série de técnicas que a gente pode abordar e até consciencioterápicas, né? Que é a terapia da consciência. É uma terapia que leva em consideração não só esse corpo físico, mas também outros corpos, né? Vamos ver aqui. Entrou o Pedro Henrique. Bem-vindo, Pedro. Ele está questionando, completando a pergunta da Kênia, o que podemos fazer enquanto pais para ajudar a criança? Então, Pedro, a principal forma é a gente tratar o parapsiquismo o mais natural possível, né? Vamos gerar ali um ambiente de confiança entre a criança e entre os pais, aonde essa criança ela se sinta aberta, se sinta livre para poder contar suas experiências, né? O que está acontecendo. Ter explicações do medo, né? Que o medo é o que realmente trava a experiência parapsíquica. E com isso, a criança ela vai naturalmente soltar mais, né? Ela vai perguntar, ela vai pesquisar sobre aquilo, tá? Então, muitos dos medos dos pais, eles se refletem na criança. É por isso que a gente fala que o nosso principal assim, divulgador é também dos pais, né? Porque é os pais que estão ali o tempo inteiro com a criança. É a forma de ver o mundo que a criança vai absorver, tá? Então ali é muito difícil realmente, não vou negar que é fácil, a gente criar aí esse ambiente de confiança, de explicação, explicar o que é o fenômeno parapsíquico, que muitas vezes não é dito. Isso que não é dito vai sendo preenchido pela criança da forma que ela achar melhor. Né? Como ela manifesta uma percepção parapsíquica e ela não recebe uma abordagem positiva, ela vai retraindo aquilo. Tá? Então, durante adultos ali, é muito importante a gente ter essa visão. Vocês temos já algumas pessoas assistindo, podem escrever contribuições, por favor. Então, temos mais perguntas aqui. Ó. Como posso identificar se meu filho é parapsíquico? Né? Isso aí é a pergunta clássica. Né? Como que a criança ela vai manifestar o seu parapsiquismo? De diversas formas. Né? Cabe a gente observar no dia a dia, porque nem sempre o parapsiquismo ele é assim tão objetivo. Aquela criança, por exemplo, que tem os amigos invisíveis, né? É uma forma de parapsiquismo. Né? A criança, aí tem crianças que têm essas experiências um pouco mais elevadas, que preveem algumas coisas. Por isso acontecer que assusta muito os pais. E, claro, observar o comportamento da criança nesse período. Como eu falei no passado, quando eu era muito retraído, eu não queria brincar com meus amigos. Então, tem alguma coisa errada ali. Que pode ser, como eu falei, de cunho energético, parapsíquico ou não. Pode ser realmente
alguma outra causa ali. Por isso que é sim importante, né, a gente ver, cercar de todos os lados, levar a criança no médico, ver o que ele tem. Mas aí requer uma sensibilidade muito grande dos pais, porque não é todo mundo que tem um olhar mais inclusivo, mais abrangente da pessoa. E a gente sabe que tem muitos médicos, por exemplo, que são muito materialistas, tratam tudo com remédio. E realmente eu acho que é o último dos casos. Né? Se os pais, né, perceberem que aquele terapeuta, aquele profissional não está sendo o que você espera, o que você não está abordando de uma forma, né, que você ache que seja a correta, não se acanhe em procurar outros. Tá? Procurem outros terapeutas, outros médicos, até chegar naquele que realmente vai valer a pena você investir. Nem sempre de primeira cara a gente encontra o profissional, né, que está mais qualificado. Porque a gente sabe que a medicina hoje em dia é realmente tratada de uma forma comercial. Então, está se tratando tudo à base de remédios, à base de Ritalina. O Brasil aí é um dos campeões, né, no uso desses medicamentos, né, diazepam. E realmente, se for de origem parapsíquica, que sempre tem uma mescla aí, né, piora a situação, porque deixa a criança em outro estado. Deixa a criança, muitas das vezes, dopada ou então comportada, mas o problema, ele está lá ainda. Você só tapou, né? Você só cobriu o sol com a peneira, né? Como dizem. Vamos lá, então. Tem mais algumas perguntas pra gente aqui. Tem mais perguntas por aí, Carla? Pedro Henrique Ribeiro. Esse aí já respondi. Então, falando um pouco mais das percepções das crianças, né? Então pode ocorrer fenômeno de olorização, né? Que é sentir os cheiros. Existem muitas crianças ectoplastas. Né? Quando ocorre algum fenômeno, por exemplo, que as pessoas falam de poltergeist, né? Ocorrendo fenômenos parapsíquicos, as crianças elas são muito alvos disso, né? Porque elas não têm maturidade suficiente, tem muita energia ali, aquele foco da energia acaba servindo de combustível, né? acaba servindo de base para as consciências extrafísicas fazerem os fenômenos que estão ocorrendo ali. Aí tem os fenômenos também de levitação, claro que são um pouco mais raros de acontecerem, mas acontece, tá? Nesse caso, algumas crianças elas são mais energeticamente sensitivas do que outras. Né? Para aquelas que são sensitivas, é realmente um investimento dos pais mais detalhado. Aquela criança merece uma atenção melhor. Né? Então temos aqui o Sérgio Magnus. Seja bem-vindo, Sérgio. Pode dar alguma dica de como abordar o assunto parapsiquismo na infância? A criança, vamos lá, ela, por um lado, ela é sensível às energias, né? Ela é predisposta ao que está acontecendo ali no ambiente, mas por outro, ela tem uma coisa que ela consegue desviar a atenção muito rápido. Né? A criança, ela está vendo uma coisa aqui, aí um minuto depois está fazendo outra, então é muito fácil você distrair a criança. A gente pode realmente utilizar isso para poder, os pais estão ali percebendo que a criança está tendo algum fenômeno parapsíquico, né? Está ficando mais retraída, está com medo, os pais podem sim sugerir alguma coisa, por exemplo, tomar um sorvete, né? Pode levar para um passeio. Isso ajuda muito, porque tira o bloco de pensamento
da criança. Na Conscienciologia, a gente fala muito do pensene, ou seja, pensamento, sentimento e energias. Todo pensamento ele gera um sentimento que, em consequência, gera uma energia com aquele padrão. Então, se você interfere naquele padrão de medo da criança, né, através do pensamento, das ideias, ela vai gerar ali uma condição onde as consciências extrafísicas não vão ter mais o rapport. Né? O rapport com a criança ocorre muito através do medo, através do desconhecimento. Quando a criança é informada disso, é tratada naturalmente, esse rapport ele é diminuído. E outra coisa, trabalhar energia com a criança. Né? Muita gente não sabe que a gente pode sim trabalhar energia com a criança. Inclusive usar técnicas, por exemplo, a técnica da visualização parapsíquica. Eu acho que é muito boa para a gente aplicar nas crianças, porque ela tem uma abstração ali maior e ela vai mudando o bloco pensênico dela. A gente pode, esterilização de energias, né? A gente pode ali convidar a criança, criar um ambiente legal, começar a trabalhar a energia com ela, porque automaticamente essa situação ela vai sumindo. Ela vai entendendo o parapsiquismo que ela tem como uma coisa natural. Né? Então, a mobilização de energias, ela em si, ela já acaba com muito assédio, se for extrafísico, né? Se for o assédio de liberdade que a criança tem naquele momento de se expressar, né? De ela ser reprimida. Isso é o que realmente não pode acontecer. Tá bem? Vamos lá. A gente ainda tem 12 minutinhos aí para comentar um pouco mais. E eu também acho importante, né? Muita gente acha que tem algum malefício no desenvolvimento parapsíquico. Bem, se a criança ela for criada numa condição onde o parapsiquismo é visto como doença, né, realmente vai ter alguma consequência, mas não é pelo parapsiquismo em si. Né? O parapsiquismo, como a gente falou, o paradigma consciencial trata o parapsiquismo como uma inteligência. A inteligência em si não é maléfica e não é benéfica. Ela é uma potencialidade, aonde vai prejudicar ou vai ajudar como aquela criança desenvolver esse parapsiquismo. Né? A gente fala que é a educação parapsíquica. Então, ter uma boa formação, uma boa educação parapsíquica é um dos objetivos aqui da Evolucim está promovendo durante as palestras, durante os cursos. Também. Outra coisa, pessoal, não se esqueçam aí de se inscrever no canal da Evolucim, tá? Contribuir. Essa palestra logo logo vai estar disponível no YouTube para outras pessoas assistirem também, então vamos compartilhar. A gente vai ter mais palestras aí durante esse mês, durante o ano, e vamos compartilhar aqui com vocês, tá? Presencial e online também. Então, aqueles que se sentirem vontade de participar, então estão todos convidados, tá bom? A se juntarem aí a nós. Temos mais alguma pergunta aqui? Vamos ver. Ainda não. Tá, então vamos lá. Então, quais são as posturas que os pais devem evitar frente aos relatos parapsíquicos da criança? Né? O que a gente deve evitar? Muitas vezes é tratado como se fosse uma coisa boba, como se fosse uma fantasia. Então, a gente tem que questionar. Realmente é uma fantasia? A criança tem essa labilidade, né? Essa coisa de inventar, de criar, tem uma potencialidade de criação muito grande. Mas tem muita coisa que é verdade. A criança não vai tirar do nada, por exemplo, um amigo invisível, ou então uma percepção energética. Então, valorizem a percepção da criança. Valorizem, tá? Mesmo se for algo assim, que não é real, informem, né? Mas é aquilo, sem reprimir.
E outra coisa também legal é o valor que os pais dão à vivência do infante, né? A desvalorização ocasiona mecanismos compensatórios de anulação da experiência para a criança. Então é aquilo, né? É o feedback que a criança tem. Quando ela manifesta uma experiência parapsíquica, qual é o feedback que ela vai ter? Qual é o acolhimento que essa criança vai ter? Isso realmente é para a gente questionar. Tá bem? O Sérgio já compartilhou aqui com os amigos. Valeu, Sérgio. Então vamos lá. E a gente tem um restinho de tempo, eu acho que a gente pode falar também dos chakras, né? Porque o que é um chakra? E como que acontece a manifestação energética na criança? Os chakras, eles são, generalizando, campos energéticos, né? O nosso corpo energético possui milhares de chakras, estão distribuídos por todo o nosso corpo. E esses chakras podem estar mais bloqueados ou menos bloqueados, mais compensados ou menos compensados. A criança costuma ter uma soltura energética maior, tá? E esses chakras eles vão retraindo com o tempo ou então abrochando também, né? Se desenvolvendo. O ideal, porque também existe a condição de soltura patológica, que é a condição onde a criança está mais lá do que cá, que também não é o ideal, né? O ideal é que ela tenha suas experiências, sim, aqui no físico, mas esteja atenta às experiências dela e ao mundo aqui, que a gente fala intrafísico também, né? Nem uma soltura muito grande, nem enrijecimento muito grande, porque aí fica prejudicial. O ideal é que a gente consiga lidar no dia a dia com as energias de uma forma natural. Tá bom? Tem outra pergunta? Vamos lá, então. Evoluci em São Paulo. Não sei se já foi falado, mas como você vê a utilização da MBE, mobilidade básica das energias, para ajudar a criança com parapsiquismo? Bem, é importante, né? MBE, que nós chamamos de mobilização básica das energias, né? O que seria isso? É uma técnica de mobilização energética que vai compensando aos poucos o corpo energético da pessoa e da criança também, né? É uma das melhores técnicas, sim, para se aplicar à criança. Muitas crianças não têm esse discernimento, né? Porque a técnica, como é que é? É você acumular a energia numa parte do corpo, né? De preferência ou na sola dos pés ou no topo da cabeça, e você ir mobilizando a energia ao longo do seu corpo, fazendo desbloqueios, compensação de chakras. Então, é uma forma de trabalhar as energias, né? A gente fala que a gente vai na academia para trabalhar o corpo físico e a gente mobiliza a energia para poder trabalhar o corpo energético, não tem como. E isso ajuda, sim, muita criança. Se ela ter esse discernimento, né, dela mobilizar a energia, os pais também podem fazer até outras técnicas que envolvam utilização de energias, a absorção da energia. A criança ela vai crescer e, claro, vai tirar muitos assédios que aquela criança possa ter. Porque o simples fato de você mover as energias, você vai tirando os links, os plugs extrafísicos. Aquela criança ela vai ficar mais equilibrada energeticamente. E, claro, isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, é uma coisa que as pessoas não fazem, eu acho que deveriam fazer mais, é trabalhar a energia com seus filhos. Além do esclarecimento, de criar um lugar de conforto para que a criança se sinta acolhida. Acho que isso é o mais importante, né? Então, temos mais perguntas aí? Vamos lá. A Flávia aqui. Como você vê... É a mesma pergunta, né? Aqui é a mesma pergunta. Tá bom, então vamos lá.
Pode escrever aí, pessoal. Então, a gente já falou um pouco da ressoma, né? A ressoma é o momento onde a consciência extrafísica ela vai ganhar um corpo novo. Né? Ela vai se manifestar aqui no intrafísico para uma nova programação. Né? É uma nova oportunidade que a consciência tem de conciliações, de reciclagens. E esse é um momento para os pais poderem aproveitar isso. Por quê? Eu, quando era criança, eu sempre tive muitas idealizações. Assim. Eu sempre quis ser paraquedista, eu sempre me via em alguma coisa voando, ou então falando com muitas pessoas, viajando. E hoje eu realmente vejo isso como um reflexo daquilo que eu sempre tive dentro de mim, que é a projeção. Por exemplo, eu projetava muito inconscientemente. Então a criança ela vai manifestando todas essas experiências que ela tem nos relatos que ela tem, nos sonhos. A criança intermissivista, que é aquela que tem uma programação existencial, imagine o quanto, quando ela crescer, né, vai ser importante essa recepção que ela tem. Né? Talvez eu tivesse encontrado a Conscienciologia ou estudado melhor os fenômenos que aconteciam comigo um pouco mais cedo. Mas aí não, eu tive um gap enorme. Né? Então é importante, então, é o recado final que fica aqui para os pais, para quem estiver nos assistindo, para prestarem atenção na inteligência parapsíquica dos seus filhos, contribuírem nesse desenvolvimento, que é importante. Né? A gente sabe que a gente está num mundo hoje que está crescendo, evoluindo junto com a sociedade. Então, muito dessas crianças que estão ressomando agora, elas vão ser as informantes do futuro. Né? Elas vão ser, no futuro, elas vão organizar ideias, pessoas para a transformação, porque senão a transformação não acontece. A gente fala aqui na Conscienciologia que estão ocorrendo várias reurbanizações. Né? O que é isso? As consciências extrafísicas estão começando a ressomar cada vez mais. A gente pode ver isso na quantidade, né, no número da população hoje no mundo. Então, o trabalho que a Evolusim vem realizando aqui é realmente nesse sentido, de contribuir com a formação da criança e, consequentemente, de melhores adultos, aqueles que possam pesquisar, informar e contribuir de alguma forma para o crescimento aqui da evolução no planeta Terra. Vamos ver se a gente tem mais alguma. Então, eu acho que é isso, né, pessoal? Vamos ter mais uma pergunta? Não? Já está dando aqui o nosso tempo. Então, eu queria aqui agradecer a todos vocês que estão aqui nos assistindo. Meu nome, o nome da Evolusim, tá bem? E convidá-los a comparecer às palestras, às transmissões ao vivo, que a gente nós iremos fazer aqui no canal, tá bem? E boas energias aí a todos. Até mais.